aqui. Ó que bonito, hein? Super reforço. É assim que o São Paulo também está chamando o Oscar, né? Apostando nesse retorno. Parece superada, né? Aquela saída, pelo carinho que ele recebeu da torcida, né? O Oscar, que aos 33 anos, diz que está na sua melhor fase, ele disse, quando chegou, e vai usar a camisa 8. São Paulo fez um belo vídeo, já estava ali na gavetinha, né? Só esperando aí o presida resolveu contar antes. Ah lá. Era piadinha, né? And the Oscar goes to... Aí ele, São Paulo. São Paulo. Ficou bacana, vai. Um vídeo legal, um vídeo legal. O Oscar é um cara que ele fez a sua opção, né? Super reforço aí, ó. Ele fez essa opção na carreira e não dá pra 6 temporadas ou 7? 7. Ele fez uma escolha que não tem, pelo menos da minha parte, eu acho que vocês também, não tem como recriminar, falar nada, né? Ele fez uma escolha, está num lugar que ele está ganhando muita grana. Ele poderia ter voltado para o Brasil, na minha opinião, estaria até sendo cogitado em seleção brasileira se estivesse jogando aqui. Vai para a China, o cara faz uma escolha de ficar um pouquinho à parte. Escolha de vida, né? Uma escolha de vida. Podia jogar na Europa, em outros lugares. O cara jogou bem no Chelsea, na Premier League. Jogou bem, camisa 10. O cara jogava bem lá na Premier League. Ele fez uma escolha. Na verdade que assim, e aí ele tá muito tempo, como o Roger falou, tá muito tempo. Ele começou bem no São Paulo, ele foi bem no Inter, ele foi bem no Chelsea, na seleção brasileira, apesar de tudo, ali na Copa de 14 e tal. Ele sempre mostrou bom futebol na seleção. Enfim, ele tem uma carreira muito bacana, de qualidade, né? De futebol de alto nível. 33 anos, cara. 33 anos, olha lá, 245 jogos. 8, olha lá, 245 jogos no futebol chinês, 76 gols, 100... Sim, são números de quem tá jogando bola ainda, entendeu? É na China. Cara, tem um monte de gente que vai pra China e não faz isso tudo. É igual que fala, na Arábia, o Cristiano Ronaldo, todo mundo faz. Cara, vê lá, o Benzema tá lá, Firmino tá lá, um monte de gente passa lá e não estão com os números do Cristiano Ronaldo, cara, porque tem gente que até escolhe. Pô, vai pro final da carreira, tô ali na Arábia, agora eu já vou dar uma relaxada, vou ali treinar, joga, mas já não tá... Você vê que é isso que eu tô falando, dá pra perceber que é o cara que ainda tá 100% focado na carreira, tá dando o máximo dele. Você pega uma carreira, uma temporada que em 30 jogos você faz 15 gols e 20 assistências, é um cara que está querendo todos os jogos. Então, por isso que eu acho que é um ótimo reforço para o São Paulo, que eu sempre fico preocupado quando volto. Será que esse cara... A gente tem duas boas referências, esse cara ainda está querendo? Do Renato Augusto e do Hulk. Quando voltaram da China, jogaram bem aqui no Brasil. Muito bem, por Muito sinal. bem, né? O Renato foi muito importante e o Hulk, não precisa nem falar, né? Então... A gente tem algumas boas referências de gente que voltou da China e jogou bem aqui no Brasil, estando um período assim largo na China, né? Que é o caso do Oscar, que era do Hulk e do Renato Augusto. Então, dá para acreditar na possibilidade do Oscar também fazer uma diferença bacana aqui. E assim como o Dudu, né, no caso do Cruzeiro, é legal também o cara que volta, né, pro time onde foi revelado, você vê por esse carinho, que o Oscar, como a gente falou aqui antes, né, o Roger lembrou, quase foi pro Flamengo, é um cara que muito time quer. E aí o São Paulo hoje, financeiramente... Eu acho que todo time grande, se perguntar 12, 13 clubes grandes no Brasil, gostariam de poder contratar o Oscar. E o São Paulo hoje, talvez essa batalha contra um monte de clube, financeiramente não consiga vencer essas batalhas. É uma escolha do Oscar, realmente voltar para o São Paulo. Que eu acho legal isso também, mesma coisa do oferecer um contrato de segurança para ele de 3 anos, né? Para o cara de 33 anos 33 é quase que para terminar, né? Assim, imaginemos que o cara possa... Se você não for o Nenê... Com a grana que ele tem... Nenê ainda estaria longe de terminar. Daqui a pouco a gente se o Oscar quiser parar com 36, ele pode encerrar onde ele começou, ou pode renovar de novo, enfim, a gente não sabe, mas é um contrato que te dá segurança para você voltar da onde você tinha tudo, né? Ele era muito bem pago na China, tinha uma moral enorme lá, prestígio, então ele volta e ganha um contrato de 3 anos. É uma segurança para ele também, não é um contrato de 1 ano só e aí se não der certo. Não, 3 anos, período de adaptação, readaptação ao Brasil, ao futebol brasileiro, família, tudo, é complicado. O Oscar lembrou que o Lucas entrou em contato com ele, Lucas inclusive foi companheiro de base, né, do São Paulo, e o Luiz Gustavo também, na apresentação, ele contou que os dois ligaram e tal, revelando até certa ansiedade, né. O Luiz jogou com ele na seleção, né? Aquele período da Copa das Confederações e da Copa de 14, né? Então eles pegaram um ciclo de 2 anos, mais ou menos, de muitas convocações juntos, né? Fora todas aquelas mensagens que o brasileiro manda como ninguém na internet, o torcedor de São Paulo não é diferente, já deve ter tentado na esposa, nos filhos, de todos os contatos. Vai todo mundo. O brasileiro cerca, né? Consegue cercar.
Mas eu quero falar exatamente sobre essa parceria com o Lucas. Roger, o melhor do Lucas esse ano a gente viu na posição do Oscar. Ou o contrário, né? Jogando exatamente na mesma posição que a gente espera ver o Oscar nesse retorno. O Lucas abre mão desse melhor ou há um plano B para encaixar os dois? Aí tem que ver com o Zubeldia, mas eu acho que são jogadores inteligentes. O Oscar também já jogou por fora, do lado esquerdo, aquele setor mais central, trazendo para dentro. Cara, se você tem jogadores talentosos que ocupam a mesma faixa, cara, fazer eles flutuarem e são inteligentes, não tem problema nenhum. É só você não fixar, olha, você só joga aqui, você só joga aqui. Ali o jogo vai te dar, né? A questão é como vai terminar a jogada. Terminou, volta cada um no seu local para a gente ter alguma coisa organizada defensivamente. A partir do momento que pegou a bola, que você tem a posse de bola, cara, o melhor a se fazer é dar liberdade para esses caras. Se você botar cada um dentro de uma casinha, até porque fica mais difícil dialogar. O Botafogo, por exemplo, jogou com 2 meses. O Almada e o Savarino. O Flamengo jogou com o Everton Ribeiro e a Arrascaeta há muito tempo. Muito alto nível para você prender. O Oscar só vai jogar aqui, o Lucas só aqui. Um papo que muitas vezes Os caras vão se entender no olhar. Quando eu passar para cá, tu faz um movimento. Mas e quando a Valência falha também é comum? Por exemplo, o Payet e o Coutinho. Não, mas aí são jogadores... O Lucas está voando fisicamente. Tem uma questão que a gente está falando do Oscar, o Oscar também está bem fisicamente. Para essa sua análise, os dois têm que estar... Exatamente. O Payet não está no auge nem perto disso. O Coutinho também não conseguiu estar perto de 100% fisicamente. Aí não vai conseguir, de jeito nenhum. Algumas a gente não conseguiu ver. Essa, por exemplo, o Ganso com o Renato, a gente também não conseguiu ver pelas mesmas razões. Mas aí é isso. O Renato a gente não viu sem Ganso, com Ganso, a gente não viu. Pouco, né? Mas eu cheguei a criar essa expectativa. Tá? E o São Paulo, na verdade, o Oscar tá vindo na posição do Luciano, né? Eu sempre falava isso, eu prefiro o Lucas centralizado, mas o Lucas jogou com o Luciano. Quem jogava centralizado era o Luciano. E o Lucas sempre jogava para um lado ou para o outro. E assim, é um debate que eu trago muito aqui, eu estou insistindo nisso, toda oportunidade, já fica meio que no automático a gente, porque os últimos anos, é tanto técnico usando sempre o 4-2-3-1, que a gente acha que só tem um meia no time. A gente sempre jogou com 2, cara. 4-4-2, só jogar no 4-4-2. Tem outras formas de jogar. Só que o futebol brasileiro está viciado em jogar no 4-2-3, 2 pontas abertas, um centroavante e um meia. Joga com 2 meias e 2 atacantes. Sempre teve isso. Porque quando a gente abandonou isso, que não pode mais jogar com dupla de ataque na frente? Mas acho que tem que ter os dois muito bem, né? E aí o Eric lembrou, o Botafogo esse ano. Sim, mas eu acho que... Olha o que o São Paulo... Mas dá para jogar. Dá para jogar. É só mudar o esquema. O São Paulo tem de opção hoje Lisiero, o próprio Lucas, o Oscar chegando, o Galopo, o Luciano, que o Com lembrou, o Caleri, o André Silva, o Ferreirinha, o Eric e o William Gomes. Lisiero e Galopo de saída, né? 4 meias. Oficialmente Lisiero tá indo pro esporte, né? E o Galopo tinha uma possibilidade de ir pro Santos. Não, ainda não. Fechou, tá de saída, né? Claramente o São Paulo não está contando tanto com eles para a sequência, mas é isso, por enquanto tem essa... Entram na conta. O São Paulo, inclusive... Nestor está saindo também, né? Bahia, né? Bahia, o Nestor e o Michel Araújo, né? Isso. Os dois estão saindo também, né, do São Paulo. Até o Rato saiu, mas eu acho que até isso mesmo, precisou sair para abrir espaço na folha para você trazer um cara que não é barato, como o caso do Oscar, né? Você tira aí 5 quase para ter um... Pois é, né? Um salário do Oscar e provavelmente o São Paulo vai ter que contratar um lateral esquerdo também, porque não tem, vai ter que trazer um lateral olhando esquerdo. As opções ali que a gente viu, por exemplo, no ataque tem ali, vamos dizer que Ferreirinha seja uma dupla de ataque com Caleri, Oscar e Lucas. A gente tá vendo aí, o ataque, eu acho que o Caleri é o único centroavante, né? E aí o William Gomes é um garoto, o Luciano também meio que falou em tom de despedida. Pode ser o Luciano, e aí... Só que com mobilidade ali no meio campo. É só a gente não ficar... O cara tem que ser um ponta esquerda. Aí ele só vai jogar aberto na esquerda e só vai recompor ali pela esquerda. Se a gente achar que o futebol só tem esse jeito de jogar, fica difícil. Mas se a gente voltar um pouquinho, até do futebol brasileiro, anos 2000... agora sai. Joga com 2 meias e 2 atacantes, cara. É possível jogar assim. A questão é só a fase defensiva, cara. Porque eles gostam de ter um pouquinho mais equilibrado, de trazer todo mundo juntinho. Então, eu já tive alguns treinadores que falavam, rapaziada, a gente tendo a bola, mexe.
Mexe. Eu preciso que vocês mexam até para você tentar... o 4-4-2 era o principal esquema. Até para você mexer com o sistema defensivo do adversário também, né? Para você criar dúvida entre o sistema defensivo do time adversário. Agora, na recomposição, aonde terminar a jogada, o teu local mais perto, você volta. E aí desenha o desenho tático defensivo que o teu time tem e fica ali. Deu tempo de trocar, não estou no meu posicionamento correto. A bola está lá do outro lado, você consegue trocar com o teu companheiro ali para exatamente fazer aquilo? Tem outro exemplo de time que jogou com 2 meses e foi campeão. O difícil é trabalhar com gente boa. Isso. Jadson e Renato Augusto. Depois teve Rodriguinho e Renato. Um monte. O Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Sim. Não, eu digo isso aí. Havia até uma resistência, né? Mas mais para trás e um dos dois, o Lucas ou o Oscar, eles podem ser o segundo atacante. Você não precisa ter 2 atacantes mais eles. Eles podem ser esse segundo atacante que flutua e o do meio, e aí você pode jogar com os caras mais abertos. Eles podem fazer isso. Entendeu? E você mantém o Lucas ali. Dá para... Sim. Não é problema. Não é problema ter os dois. Pelo contrário. Tu pode achar que é melhor você ter eles dois do que não ter. Se o técnico não está conseguindo botar, o problema está no técnico. Desculpa, a não ser, se os dois estiverem fisicamente jogando bem, com problema físico, não tá, aí beleza, mas se não... É outra coisa, cara. Hoje em dia eu sou contra essa questão, vai jogar, qual é o time titular? Não existe mais, cara. Não existe mais, olha, esse aqui, lógico, nos grandes jogos, nas grandes decisões, mas, cara, vai ter que sair. O Oscar não vai aguentar jogar 70, 75 jogos na temporada. O Lucas também não vai aguentar. O Lucas também não vai aguentar. Então né? Esses caras vão ser de 50 jogos no máximo. Em 25 você não vai ter os caras. Então, e aí você vai ter que tira um aqui, tira o outro ali, e aí 25 de cada um dá quase 50 de repente. Né? Obviamente você vai querer ter os dois juntos sempre, mas vai ter que tirar um, depois tirar outro. Às vezes você vai ter que revezar num jogo que não é tão importante, tira o Oscar, deixa o Lucas, no outro você tira o Lucas, bota o Oscar. Então isso tudo, como você vai gerir um elenco que te dá grandes opções, é a coisa mais fácil que tem, cara. Um elenco muitas recheado. Opções boas não pode ser um problema, né? Pô, tá certo. Se a gente estivesse falando de uns cabeçudos, né? Cabeçudo, onde é que eu vou botar esse cara aqui? Ele só sabe jogar aqui, meu Deus do céu. Não machuca esses caras, eles conseguem jogar 75. Exatamente. Ainda joga pelado esse final de ano e tá no futebol ali como rato. Não tem 11 Oscar, né? É isso. É que a gente também foi do 8 ao 80, né? Vamos ouvir o Oscar, então, que tem uma falazinha que a gente vai trazer para cá agora nas redes sociais do São Paulo. Vamos ouvir. Primeiramente, estou muito feliz de estar voltando a morar no Brasil, estar voltando a jogar aqui no São Paulo, o clube que eu comecei, o clube que eu fiz tudo praticamente minha base, que me revelou, então estou muito feliz de estar de volta, minha família também está toda feliz de estar de volta a morar no Brasil também depois de tanto tempo. Queria mandar um recado, agradecer o carinho que vocês estão tendo por mim e eu espero que possa fazer o meu melhor aqui e a gente possa conquistar grandes coisas. Falou em Libertadores, então, o Oscar também. E isso, eu acho que é o que o torcedor são paulino, depois, especialmente do ano passado, né, e do que aconteceu com o Botafogo, né, do ano passado. A gente ainda está em 2024, né, oficialmente. Depois do que aconteceu nessa temporada e da eliminação para o Botafogo e da fala do Zubeldia também. O Zubeldia prometeu Libertadores. Eu acho que era o que o torcedor queria ouvir nessa chegada, né? O São Paulo é o time mais tradicional brasileiro na Libertadores, dá para dizer assim. O primeiro que atingiu uma foi o primeiro tricampeão, né? Agora tem mais outros, né? Tricampeão mundial também. Então, assim, agora, né? O Flamengo chegou forte, Palmeiras, assim, você ia em outros estádios, né? O Eric tá aqui que viajou muito em outros países. Qual é o time que você conhece do Brasil? São Paulo, porque ali principalmente anos 90, né? Depois veio anos 2000. 90, São Paulo. Então o torcedor tem isso, né? O torcedor tem um carinho, todo torcedor gosta de ganhar Libertadores, mas o torcedor são paulino tem esse carinho especial de nosso time internacionalmente é o mais conhecido, então tem essa vontade, né, de voltar a ser protagonista numa Libertadores. Então é o sonho. O Zubeldia sabe disso, não é bobo. O Oscar também já tá falando com a torcida, né? Tá mandando recado. Chegou já falando. E o São Paulo com o Oscar? É porque a gente mostrou, já falou das saídas, né? E vocês lembraram outras também que estão iminentes aí. São Paulo com o Oscar é o São Paulo que deveria ter... Agora, depois da história escrita, fica fácil a gente falar, né?
Mas o São Paulo foi eliminado no detalhe, ali pelo Botafogo. E a sensação que eu tenho é que quem passasse ali seria campeão, porque quem passasse, com a história como se desenhou, pegaria o Peñarol e depois o Atlético Mineiro, que vinha naquela... É porque, assim, claro que o futebol é danado, né? Mas se a gente for olhar os 180 minutos de Botafogo e São Paulo, era para o Botafogo ter se classificado com muito mais facilidade do que aconteceu, né? Eu não sei se o São Paulo seria tão favorito quanto o Atlético Mineiro como o Botafogo era, por exemplo, indo na final. Tá? Ainda tinha o Peñarol ainda. Tinha o Peñarol, eu não acho que se São Paulo passasse, ainda então, o Botafogo era bem favorito. O Botafogo era favorito aqui. De ter mais time, né? Eu não acho que se o São Paulo passasse, o Botafogo estava na final com certeza. Não. Nem era favorito na final. Eu nem acho que era. Na final eu acho que não, mas Peñarol acho que passaria. Mas peraí, meu exercício de si é São Paulo com Oscar. Ah, bom, aí não sei. Você tá indo longe demais, Mário. Mas pra mim, o São Paulo, sim, sem Oscar era favorito. O Galo ainda tá com outro técnico que vai contratar agora também? Não, ainda sem Oscar, pra mim, quem passasse ali daquele lado era o favorito. Mas assim, eu acho que o Oscar é uma ótima contratação, falando de São Paulo. Ótima contratação. Acho que, como eu disse, vários clubes gostariam de ter essa possibilidade de contratar o Oscar. Mas o elenco do São Paulo ainda precisa de mais. Não é um elenco pronto. Não era o que resolvia. Só o Oscar não vai mudar o São Paulo de patamar, na minha opinião. Melhora, mas não faz do São Paulo ser favorito em todas as competições, tá? Eu acho que ele pode ter chance de ser campeão, vai brigar e tal, mas acho que há outros clubes que estão na frente do São Paulo, mesmo com o Oscar. Como eu disse, o São Paulo não tem lateral esquerdo, por exemplo. Só traz um lateral esquerdo. Estava negociando, tentando contratar o Wendel, lá do Porto. Eu acho que é uma ótima contratação, jogador de seleção brasileira. Só tem o Calleri hoje de centroavante. Numa eventualidade de você perder o Calleri, tem que pôr o Luciano ali, que não é a mesma tem o André coisa. Silva, né? Mas também não é. Você perde muito, tá? Então, eu acho que o São Paulo ainda vai precisar organizar alguma coisa de elenco. Essa questão da lateral eu acho muito importante. Perdeu o Rafinha também. E aí, vai jogar como ali? Só vai jogar com um lateral? Só tem um lateral no elenco, é o Moreira? Que ainda tem o Igor Vinícius e o Igor também, que não são jogadores que a torcida ama de paixão. Eu acho que no ataque também faltou, né? Principalmente do jeito do Zubeldia jogar, né? Eu brinquei aqui, todo mundo só joga no 4-3-3. O Alisson voltando, é uma ótima... E o Pablo Maia. Então isso vai dar uma cortada no meio campo. Tinha o Ferreirinha, aquela questão de lesão, aí tinha, mas não tinha, faltou esse cara de velocidade. Pablo Maia, Alisson, Lucas e Oscar, é um meio campo de respeito. Um ótimo meio campo. Mas eu acho que você precisa, para encorpar o elenco, mais coisas. Precisa assim, rechear. Né? Mas eu me surpreendi quando você disse que acho que não sobe de patamar. Só o Lucas, não. Só o Oscar? Eu acho que não. Só o Oscar. Acho que pode ser que ao longo do ano fale, caramba, o Oscar jogou tanto, que eu acho que muda e tal. Mas, por enquanto, acho que só o nome do Oscar, tá? Só o nome do Oscar não faz o São Paulo mudar de patamar ainda. Eu acho que melhora o time, mas precisa de mais. Não é isso. Precisa de zagueiro, precisa de atacante, lateral, como o Eric falou, mas é um bom começo, né? Eu também acho que muda. Eu acho que dá uma mudadinha já. Mas... Se ele vier jogando, obviamente, volta a bater na tecla que eu não vejo o Oscar jogar há mais de 10 anos. Se ele vier perto daquilo que a gente viu de Oscar no Chelsea, na seleção brasileira, eu acho que ele dá uma elevada técnica no time de São Paulo, sem dúvida. Eu acho que melhora, mas vocês acham que ele passa a ser o de São Paulo só com o Oscar, ele fica no nível de um Palmeiras, do Botafogo, eu acho que é isso. do Flamengo? O Mário está falando que quando a Mari fez a pergunta... No nível do Palmeiras, fica. Eu acho que o que a Mari fez a pergunta, lembrando da Libertadores, foi decidido no detalhe? Foi, mas o Botafogo era muito mais time que o São Paulo, na minha opinião, era isso. Por mata-mata tem dessas. Acontece. Cara, se você mas tem o Botafogo era bem mais time que o São Paulo. Oscar, por acaso foi ali. Não é assim, Lucas, agora botou o Oscar, Calleri, pronto, Luciano, já vai de frente a frente com o Botafogo? Eu acho que não. Muito bom. Eu também acho que sobe. Sexteto de altíssima qualidade. Agora, é isso. Tem que estar todo mundo fisicamente bem, o Zubeldia encontrar uma situação tática que faça... É muito né? Pra gente falar que o time muda de patamar. Mas isso em todo... Não, tem uns que já estão prontos. Alguns times já estão prontos. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que o São Paulo encosta no Palmeiras, em patamar. Acho que hoje o Corinthians, por exemplo, tá mais pronto que o São Paulo. Diminui demais a diferença para Botafogo. Não sei se o Flamengo vai
tá chegando nesse patamar também, vamos ver nesse O mercado início tá de aberto temporada. também, tem isso, né? O próprio Palmeiras tá aí. O Palmeiras a gente tá falando, o Palmeiras tem Paulinho, vai ter um Paulinho também, né? Que a gente até falou que pode ser mais do que o Oscar, pode ser mais impactante que o Palmeiras Oscar. confirmar as Então contratações também pode que ele melhorar. tá fazendo, com o Andrés, com o Paulinho, isso. Não, isso é o que a gente tem. O Palmeiras é o que terminou o ano, né? Isso, isso aqui é o que a gente tem. Tem É porque eu acho que Estevão, tem não sei o alguns quê. nomes, por exemplo, o que o Suárez fez no Grêmio, é o que o Thiago Silva fez no Fluminense. O Oscar não é desse nível. Não tem essa O competência. Soares é um dos melhores centroavantes que o futebol viu, né? Tipo isso, é diferente, né? Desse pegar desse século. Fala aí, os melhores centroavantes. O Soares vai estar lá. Não, tô botando eles no mesmo nível. Tô dizendo que eles elevam o nível da equipe. Não, sim, mas tô falando, porque esse cara é Você tão acha que esse diferente. efeito ele não provoca? O Soares, o que o Soares fez aqui, quase mancando, o Oscar nunca fez, né? Nem no videogame, né? Não tô diminuindo o Oscar, é que o Soares que tá muito lá em cima. E aí você bota aí também o Thiago Silva. Thiago Silva também é um dos melhores zagueiros que o país Ele já não teve. provoca esse efeito. Ele não é um dos melhores mesmo que o país já teve, não. É isso que eu tô falando. Mas eu falei aqui, né? Eu comecei falando que é a principal contratação. Então, vou descer eu acho que melhora, mas assim, ele não é o Soares. Ele não vai pegar uma bola, sair driblando todo mundo, fazer gol de fora da área, fazer gol de falta, acertar todas as tabelas. Soares, né? Vou Soares descer um pouquinho o sarrafo, então, com todo respeito. Aí é a comparação que eu vou fazer. Paiê, por exemplo, que livra o Vasco de um rebaixamento na temporada passada. Você achou que o Paiê livrou? Eu não acho que o Paiê livrou o Vasco do rebaixamento. Pesou muito, não? Inclusive, eu espero que ele jogue muito mais do que o Paiê, né? Mas a comparação não é entre... Você entendeu? A comparação não é entre atletas, é entre os efeitos que eles provocam. Eu tô falando do efeito. Eu acho que eu acho que o Paiê foi uma furada no Vasco até agora, inclusive. É mesmo? Muito do que era esperado. O Paiê, um jogadoraço. Vou te dar um exemplo do meia. Ele ficou no banco vários jogos, cara. Não aguenta também. Aí tem que... Não, mas ele ficou no banco vários jogos, assim, não tá jogando tão bem. E ficava no banco. Não era só de cansaço. O Paiê, no Vasco, do que era esperado, foi muito abaixo. Na minha opinião. Se o Oscar jogar o que o Paiê jogou, a gente vai estar aqui falando que ele foi um fracasso em São Paulo. Também acho. Não, também acho. Se a gente comparar os dois atletas, eu tô com você. O que eu tô querendo trazer é o efeito que esses retornos, ou no caso do Paiê, uma chegada, né? O efeito que eles trazem. Então, aqui eu acho que a gente discorda o efeito. Eu acho que o Paiê não teve um efeito positivo no time do Vasco. Vou te dar um exemplo de um meia que eu acho que chegou e impactou diretamente no desempenho do time. O Garro, por exemplo. Boa. Jogou muito. O Garro é um cara que mudou o Corinthians de patamar. Jogou pra caramba. Primeiro, sem um entorno tão bom, ele ainda jogou pra caramba. Quando o entorno melhorou, o Corinthians subiu ainda mais e ele também subiu ainda mais. Tanto que ele estava na seleção do campeonato aí como meia. O Garro, para mim, fez muita diferença. Talvez seja uma das grandes contratações do futebol brasileiro. O Alan Patrick, quando volta, joga no Inter. Exato. O Alan Patrick voltou e jogou muito no Inter. Se o Oscar atingir um nível de performance que o Garro teve no Corinthians, por exemplo, aí vai melhorar muito o time do São Paulo, obviamente. Porque o que eu acho, assim, eu acho que o time do Corinthians hoje é melhor do que o do São Paulo. O time do Corinthians que terminou a temporada jogando como jogou, para mim, tá mais pronto que o time do São Paulo. Nisso mais de impacto que o... Porque tem time, tem liga. Assim, deu certo ali. Conseguiu fazer um meio campo com o Carrilho, com o Garro, com o Memphis, com o Yuri, subiu o nível dele pra caramba. Pouco tempo, é um cara que veio lá de fora, só não é brasileiro, mas veio lá de fora idade, né? E entregou, idade parecida, entregou. É um bom paralelo. 32, 33, não é isso? Eu não sei exatamente. O Garro é mais jovem, né? Mas eu quis dizer da posição. Mas do impacto que você falou, o Memphis Depay, aí teve esse impacto. Nem o Coutinho nem o Paiê conseguindo dar um impacto que o Vasco precisava e imaginou que fosse acontecer. O Coutinho, né? Vai ter esse ano agora. Eu acho que o Coutinho é o melhor reforço do Vasco para 2025. É isso, pode ser. Reforço antecipado. Pode ser o melhor. Antecipado. Agora, o Paiê, eu concordo com o Conrado, assim, ele ajudou em alguma coisa, ele criou uma comunicação com a torcida. Não, então, mas o negócio é que quando faz o gol ali... Tem 30. Quando fez o gol... Eu falei um gol ali, né? Eu esperava que ele fizesse alguns gols ali, né? Um gol ali é pouco pro Paiê. Mas esse um gol ali representou o quê? É isso que eu tô falando. Não. Tudo bem, eu concordo com você. É pouco, eu tô concordando com você. 2 jogos que ele foi muito fundamental ano passado, né? Pro Vasco ficar na Série A. Mineiro, que ele fez de falta, o gol contra o Bahia. Mas se ele tivesse jogado o que esperava... Claro, jogou menos. Concordo com você. Tinha até pra Libertadores. Fortaleza, entendeu? Claro que eu tô entendendo e eu concordo com você. Só quis dizer que pela memória... Qual que foi a principal notícia desse ano da virada? Você lembra? Que ele emagreceu 8 quilos. Da virada? Da virada da última temporada para ele. Sim. Só se falava no quê? Que o cara emagreceu. Se ele emagreceu, significa o quê? Que ele tava gordo.
Jogou abaixo, cara. Por que ele precisou emagrecer? Isso foi falado. Vamos ver se agora o Payet entrega o que ele não entregou no ano passado. Não, aí eu concordo com você, mas é porque a memória da permanência, daquele sofrimento e tudo mais, ela vem muito das atuações, mas concordo. Em quantidade ficou devendo, né? Muito. Concordo. Muito. E em qualidade também. É. Tudo. Sem dúvida. Devendo tudo. De novo, tá? De um cara que joga demais.